início, meio e fim. O que o seu roteiro precisa ter em cada uma das etapas dessa história. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sou Filmes, o canal que está ajudando você a fazer cinema. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre panoramicamente, vamos dizer assim? Vamos falar um pouquinho sobre o panorama da construção de um roteiro, o que é que tem em cada uma das três principais etapas de uma história, início, meio e fim, ou apresentação, desenvolvimento e conclusão, ou ainda primeiro, segundo e terceiro ato da sua história. Se você está começando a escrever o seu roteiro, esse vídeo vai ajudar muito a você a separar essas três partes da sua história. Combinado? Então vamos lá. Na primeira parte, na apresentação, no primeiro ato, não sei como é que você chama, mas na apresentação da sua história, as primeiras páginas do seu roteiro, você precisa ter ali na sua apresentação duas coisas muito importantes. Você deve apresentar os seus personagens, quem são eles, os personagens principais para toda a trama que você está criando. Você deve apresentá-los e também apresentar o contexto em que eles vivem. E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei de uma das aulas do nosso curso Criadores de Roteiro, em que nós fazemos análise de um clássico do cinema, que é a Pretty Woman. Nós temos uma aula do curso Criadores de Roteiro, que a gente faz uma análise do filme Uma Linda Mulher. E aí eu quero trazer de novo esse filme aqui para dentro desse vídeo para a gente entender como funciona essa divisão dos três atos, dessas três partes da criação da sua história. Quando a gente fala da apresentação e diz que na apresentação do filme, nos primeiros 20 minutos do filme, nós precisamos apresentar nossos personagens e o contexto em que esses personagens vivem. Se a gente for pegar essa questão e analisá-la dentro do filme Uma Linda Mulher, nós vamos perceber que quando o filme começa, ali exatamente nos primeiros minutos de filme, nós vamos ver ali a história apresentando os dois personagens principais. O personagem interpretado pelo Richard Gere e o personagem interpretado pela Julia Roberts. Nós vamos conhecê-los, quem são eles, nós vamos ver um pouquinho da personalidade deles, vai ser revelada a nós. A personalidade deles é revelada ao espectador e o contexto em que eles vivem. Então vocês vão perceber que no caso da personagem da Julia Roberts, ela vai ser apresentada, a personalidade dela vai ser apresentada e ali, junto com essa personalidade dela, nós vamos conhecer o ambiente em que ela vive, como ela lida com as situações do dia a dia dentro daquela vida comum ali que ela segue. E lá do outro lado também, com o personagem do Richard Gere, a mesma coisa. Nós vamos conhecê-lo, vamos conhecer um pouco da personalidade dele, através das cenas que são construídas, e vamos entender o ambiente que ele vive. Vamos entender ali o ambiente, nós entendemos que a personagem da Julia Roberts vive ali naquele ambiente das ruas da Hollywood Boulevard, e vamos entender um pouquinho do contexto em que o personagem do Richard Gere vive ali no mundo corporativo. A gente conhece esses dois ambientes. São apresentados de forma muito clara para o espectador os dois personagens e os dois ambientes. Então, quando você está construindo a sua história, você precisa pensar nisso. É claro que estamos falando de uma construção clássica. Você começa assim, apresentando os seus personagens e o ambiente em que eles vivem. E aí a gente passa para o segundo ato. Quando a gente quando a gente cria o incidente incitante, que é a divisão do primeiro ato para o segundo ato. O que é esse incidente incitante? Quando alguma coisa acontece para que esses dois universos se choquem e passem por uma mudança. E aí, quando a gente vai para o filme Uma Linda Mulher, a gente vai ver que essa mudança, que esse incidente incitante vai acontecer a partir do momento em que
eles se encontram. E a partir dali, do encontro dos dois, que é o incidente incitante do filme, é quando tudo começa a acontecer, porque todas as histórias, todos os conflitos do filme, todas as transformações do filme começam a acontecer a partir do momento em que os dois personagens se encontram. Então a gente tem esse encontro como incidente incitante. E ali a gente começa o segundo ato, que o segundo ato é a maior parte do filme, que são ali todos os momentos, todos os conflitos que eles passam, todos os momentos, todas as transformações, todas as dificuldades. Tudo é criado, tudo é construído. Cada um desses conflitos são construídos um após o outro, criando aí essa grande história que a gente conhece até hoje. O clímax do filme acontece, ou seja, a virada do segundo para o terceiro ato acontece quando? Em que momento? Quando parece que tudo desmoronou, que tudo acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução, que é o que acontece no caso de Pretty Woman. O que acontece? O período negociado entre eles termina. E apesar deles terem ali aparentemente se apaixonado, cada um volta para sua realidade. Só que uma coisa aconteceu, eles não são mais a mesma pessoa. Eles mudaram, eles passaram pela trajetória do herói e eles mudaram. Os dois personagens mudaram. Eles não voltam iguais para suas realidades anteriores. E ali aparece que tudo desmorona, porque quando eles voltam para suas realidades, aquela realidade não faz mais sentido. Se vocês perceberem, a realidade do Richard não faz mais sentido para ele, a realidade da personagem da Julia não faz mais sentido para ela. E aí o que acontece? Quando tudo parece que acaba, que o mundo desabou, o mundo caiu ao redor deles, eles retomam o personagem do Richard de volta até a Hollywood Boulevard. E tem aquela cena clássica lá, que ele sobe na escada e faz o grande pedido a ela. E ali a gente tá falando de uma história que é um conto de fadas, né? A gente tá falando aí de um clássico do século XX, que é um verdadeiro conto de fadas. E aquela cena maravilhosa, aquela cena clássica do filme acontece. Esse filme é recheado de cenas clássicas. Ele é recheado de cenas que são famosas até hoje. A partir dessa história, desse exemplo, a gente entende ali o que é o nosso primeiro, segundo e terceiro ato. Primeiro ato, apresente os seus personagens, apresente o contexto em que eles vivem. No segundo ato, logo após o incidente excitante, você desenvolve todos os conflitos que você pretende trabalhar na sua história. E no terceiro ato, logo a partir daquele momento em que nada mais parece fazer sentido, você vira a página e aí você dá à sua história a realização, a conclusão que é perfeita para você como roteirista. Não estou dizendo que a sua história vai ter um final feliz. Não estou dizendo que o final perfeito para a sua história seja um final feliz de conto de fadas. Não, não é isso que eu estou falando. O final perfeito para a sua história é aquele que você está idealizando aí. A sua história pode ser, eu estou falando de uma comédia romântica, mas a sua história pode ser um drama, pode ser uma biografia, pode ser um suspense, pode ser um terror, pode ser um filme policial, pode ser, enfim, pode ser um filme de detetive. E aí, lá no final, na virada do segundo para o terceiro ato, vai acontecer ali o final, o grande finale que você deseja, que você idealiza para a sua história. Então é isso, roteiro, início, meio e fim. Se a gente for colocar isso dentro de um pacote de um filme de 2 horas, podemos dizer que o primeiro ato acontece ali nos primeiros 20 minutos, o segundo ato vai acontecer ali em aproximadamente 1h30 de filme e os 20 minutos, 15 minutos finais, você tem o terceiro ato e todo o desfecho dessa história. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Tem muito mais conteúdo aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Toda terça e quinta-feira, meio-dia, tem um vídeo novo para você. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!